seres múltiplos. Olá, boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez ao vivo e a minha convidada de hoje já esteve no canal e é o primeiro repeteco que temos no Fala UR, porque é muito gostoso conversar com Julie. Julie, boa noite, seja muito bem-vinda novamente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ur. Fala, Ur. É tão bom estar aqui contigo. A recíproca é verdadeira. Eu gosto muito de conversar contigo e com esse público. Ai, a nossa resenha da última vez foi muito legal. A gente falou um pouquinho, né, sobre terapia transdisciplinar, como pode ajudar a nossa saúde mental. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Outubro Rosa, sobre o feminino, sobre o ciclo feminino, né, Julie? E para quem não sabe, vamos começar um pouquinho com o Outubro Rosa. É um movimento internacional, não é feito só aqui no Brasil. Na verdade, ele surgiu lá nos Estados Unidos no começo da década de 90, e ele surgiu por uma fundação chamada Susan Komen. Susan Komen, é isso? Isso. E eles fizeram uma corrida em prol da cura. E as pessoas que correram nessa corrida ganharam a fitinha rosa que a gente conhece hoje, que foram pessoas que foram sobreviventes do câncer de mama. E aí, isso só começou a pegar muito tempo depois nos Estados Unidos, e no Brasil a gente teve a primeira menção ao Outubro Rosa em 2002, e aí depois de 2010 que começou mais campanhas do governo, que começou a vir toda essa coisa, e é uma conscientização para as pessoas, né? Se conscientizarem desse problema, se conscientizarem que existe o câncer de mama e agora também o câncer do colo de útero. Então vem uma campanha como conscientização. E aí a Julie vai falar um pouquinho sobre o que ela acha o Outubro Rosa, sobre como a gente pode prevenir isso de outras maneiras, né, Julie? Então conversa aí um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Então, exatamente. É muito positivo, né, existir esse tipo de movimento para dar visibilidade para esse assunto, né, que é fundamental. Em contrapartida, o cerne da campanha, né, ele aborda muito uma questão que ele chama de preventiva, né, tanto é que o próprio exame do colo do útero é preventivo, né, eles falam, e também o autoexame da mama, né, como prevenção, vamos dizer assim, e a própria mamografia, a ecografia da mama e tudo. E então eu gosto muito de enfatizar, né, que isso pode prevenir que algo que a pessoa já tenha, né, contraído, vamos dizer assim, não avance, né, a gente pegue isso num estágio, né, não muito avançado, né. Só que, então, o nome disso não é prevenção, vamos dizer assim, né, por assim dizer. É uma ação para que você se adiante a algo que possivelmente você já tenha contraído, né. Então, esse é o primeiro ponto. E por que eu estou falando disso? Porque toda a campanha vem se baseando nisso quase todo o tempo, né. Então, a gente coloca a fitinha cor-de-rosa, a gente sai, a gente distribui os panfletos, e a gente não ouve falar sobre a real prevenção, o que às vezes, inclusive, abrange muita coisa que está na sombra mesmo, sabe? O que não é comentado mesmo, sabe? Que, inclusive, é muito abafado por vários tipos de indústria, tá? A farmacêutica, medicamentosa, enfim, a indústria até das próprias terapias, né? Químio, rádio, tudo. E isso é muito triste, porque o nosso dia a dia, principalmente no Ocidente, ele é vivenciado dentro de todos os parâmetros que podem nos levar a um câncer, né? E, assim, eu vou falar bem mais, mas daí você vai puxando, né, qual ponto que você acha, né, que... Mas eu acho que é fundamental a gente pegar e fazer esse deslocamento desse mindset do Outubro Rosa, da campanha, né? Porque o ano inteiro é rosa, né? Mas, já que a campanha vai dar visibilidade, eu acho que tem que tirar as coisas da sombra, né, Ur? Com certeza. E uma coisa que eu acho importante que a Julie falou é uma campanha de conscientização, né? Por que de conscientização? Porque antigamente era um tabu
você falar de algumas coisas, né? Você falar que a mulher menstrua, né? Quem dirá palpar o seio para ver se tem algum caroço. Como assim a mulher vai tocar no seio, né? Tem muita coisa tabu e ainda tem muita gente que tem vergonha, que não faz os exames preventivos, que não vai no médico, que não procura por vergonha, porque você não pode tocar o seu corpo, você não pode falar de menstruação. E como a Julie falou, é uma campanha de conscientização que já ajuda muito, que faz com que as pessoas percebam que é normal você falar sobre isso, que você precisa fazer um autoexame, que você precisa procurar um médico para fazer uma mamografia, porque existe um tumor que dá na glândula mamária, que tanto homem quanto mulher pode ter, porque homem também tem a glândula mamária. Óbvio que numa proporção muito menor do que as mulheres, mas também pode ter. Então, é uma campanha que vem muito para conscientizar, olha, existe o tumor, vamos fazer os exames, vamos prevenir. Mas isso que a Julie está trazendo para a gente, que é essa parte que fica na sombra, e que muitas indústrias se beneficiam com isso, porque elas ganham dinheiro com isso, que é o que não vem à tona, que é muito antes disso. A pessoa precisa saber que existe um tumor, que ela precisa fazer a prevenção anual, de fazer os autoexames, de saber que não tem nada no corpo, ou se tiver, está no início, você ainda consegue curar. Mas você também consegue fazer essa prevenção muito antes, né, Julie? Conhecendo as químicas que estão em determinados produtos, trabalhando com o que a gente fala aí, conhecendo os disruptores endócrinos, que minha amiga Ana adora falar, que eu agora me enrolei para falar, mas que eu acho que é muito isso que está na sombra que você está mencionando, né, Julie? Então, traz um pouquinho para a gente o que você quer dizer com essa sombra, como que a gente pode ter mais consciência, né? Para além dos exames, para além daquilo que é necessário você fazer anualmente, que essa campanha traz muito bem, mas aquilo que a gente pode fazer ao longo da vida, né? Que é muito mais do que apalpar o seio, que é muito mais do que isso, né? Que é o conhecimento, que é saber sobre outras coisas que fazem muito mal ao nosso corpo, né? E que podem gerar tumores e que podem gerar coisas ruins para a gente. Então, conta um pouquinho para a gente disso que você traz aí como essa sombra, né? Que não é mostrada nessa campanha. Exatamente. A questão dos disruptores endócrinos, ela está no centro da questão, né? Porque a gente consome muito isso, muito. Muitos produtos que têm metais tóxicos que são considerados disruptores endócrinos, ou seja, eles estão fazendo uma alteração, né, em sistemas, inclusive hormonais, né, até no que a gente chama de uma espécie de biogenoma, né, a parte do DNA, existe uma questão de mutação relacionada com isso, mas eu queria até retomar um pouquinho do que a gente estava falando, para a gente começar no seguinte conceito, que eu acho que isso já ajuda a gente repensar, que é assim, um tumor, ele não é uma doença, o próprio câncer não é uma doença, o tumor em si, ele é um sintoma, sabe? Então, quando as pessoas já estão nessa fase, que é a questão de você combater o tumor, está combatendo o sintoma. Eu não sou médica, mas o que acontece? Como eu venho trabalhando com a terapia transdisciplinar, a gente precisa ter uma visão integrativa muito ampla e estar com profissionais do nosso lado, né, de várias áreas. E quando a gente fala de mulher de ciclicidade de câncer, não tem como a gente se aprofundar, tá? Às vezes um médico ortodoxo, ele não pode te ajudar mais do que um estudioso que está ali numa nutrologia contemporânea, lidando com esse tipo de coisa. Por quê? Porque o médico ortodoxo, ele não tem muito tempo do dia dele das reciclagens. Então, é muito fácil, às vezes, ele se prender. Claro que eu estou generalizando. Mas para a gente poder abrir a cabeça, claro que a gente precisa ver as fontes e tudo, mas abrir a mente para pensar as coisas de uma forma diferente. Então, depois dessa pequena digressão, só retomando, que, assim, quando você consegue ver o tumor como um sintoma, né, em analogia, por exemplo, se você tem uma febre e você combate a febre, você combateu o sintoma, certo? Você não combateu a infecção, né? O câncer é a mesma coisa. Então, Julie, o que seria a doença se o tumor é o sintoma? A doença é a doença em que a gente está inserido, no nosso contexto, né? Por exemplo, um peixe que tem um câncer porque está num ambiente contaminado, né? O ambiente contaminado, né, está gerando uma doença que gerou o tumor. Nós estamos num ambiente contaminado, né?
assim, antes dos disruptores endócrinos, né? Começando pela questão de se a gente ingere mais coisas com pH ácido ou alcalino, né? Por exemplo, era para a gente ter aí, é claro que isso é muito pragmático falar isso, né? Mas para a gente ter um parâmetro, tá, sem radicalismo, era para a gente estar fazendo ingestão de 80% de coisas alcalinas e 20% ácido. A gente faz o contrário. A água que a gente consome é ácida, né? E a gente não pode parar na fugacidade dos dias para solarizar, para ver qual é a melhor filtração, né? Para usar uns disquinhos que existem também para você poder cuidar disso. Os alimentos também, né? Por exemplo, um dos maiores causadores do câncer é o açúcar. E tudo é açúcar, né? Um carboidrato simples é açúcar. Até o complexo imagino simples. As massas são açúcar, né? O arroz é açúcar. Os molhos salgados, as coisas que têm muito sódio, elas têm açúcar também na fórmula. Então a gente come açúcar o tempo inteiro, né? E ele também gera câncer, né? Então, assim, a gente está sendo bombardeado por uma cultura que a gente normalizou. Então é muito difícil, assim, os índices de câncer, no geral, eles são altíssimos. E aí, por que câncer de mama e do colo do útero é tão abordado assim com tanta ênfase também? Porque aí você entrar no quesito, já que a gente está falando de alimentação, por exemplo, o leite, né? O gado leiteiro, ele leva grandes quantidades de hormônio para poder sobreproduzir além do que o filhotinho precisa. O frango, né? Que a gente, não, vou comer um filé de peito grelhado, tá saudável. Não, aquele frango, ele cresceu, ele teve um crescimento muito rápido, exponencial à força, à base de hormônio. E onde é que a questão que está relacionada com os hormônios vão impactar mais para uma mulher desenvolver tumor, né? Como um sintoma desse contexto? Vai ser realmente no colo do útero, na mama e tudo mais. Aí eu vou deixar você puxar um pouquinho para a gente ir para os disruptores. Senão eu não paro. Com certeza, mas é bom ouvir, né? É bom ouvir conforme você vai falando, vão me vindo várias coisas na cabeça, porque esse ponto que você tocou de ser um sintoma, lembrando, gente, nós não somos médicas, nós estamos aqui batendo um papo, colocando as nossas experiências, principalmente a Julie, que trabalha com uma terapia que envolve aí diversas frentes, né, Julie? Então, nós não estamos trazendo aqui a verdade, é uma opinião baseada na experiência que ela tem. E não somos médicas, a gente gosta de estudar, gosta de ver bastante coisa e cada um vai aí na sua vertente, né? E nós estamos aqui num bate-papo. E eu acho muito interessante porque realmente, né? O que é um tumor, o que é um câncer? É uma construção celular que as próprias células saem do controle delas e vão se multiplicando. Ela não está no funcionamento normal e ela se multiplica e vira uma coisa ruim dentro do seu corpo, que aí ataca diversos órgãos, que se comporta de diferentes maneiras. E isso que a Julie traz de ser um sintoma tem muito a ver com essa multiplicação celular, com essa construção, né, com essa deformação da célula que se multiplica e que vai virando uma coisa ruim dentro do nosso corpo. Por quê? Por exemplo, quando ela fala que a gente come um frango que vem com injeção de hormônio, você traz muito hormônio para dentro do seu corpo que às vezes não precisa, e essa sobrecarga de hormônio faz com que as células trabalhem de jeitos que elas não trabalhariam e elas acabam se tornando coisas ruins, né? Coisas malignas. E isso tem muito a ver com o que ela está falando de ser além dessa prevenção de você fazer o autoexame ou de fazer uma mamografia, vem do cuidado que você tem durante sua vida toda com aquilo que você ingere, com aquilo que você usa, os disruptores endócrinos. O que é disruptor? É uma coisa que você tem uma ruptura. Por que endócrino? Porque é no sistema endócrino, que trabalha com as glândulas hormonais. Então, você tem uma ruptura, você tem um rompante ali dentro do funcionamento de glândulas que trabalham com o hormônio. E o hormônio, quando ele está desregulado, ele é um causador de tumor, né, Julie? Ele modifica todas as células. Então, se você ingere alimentos que têm muito hormônio, você está modificando as células dentro do seu corpo. O que a Julie falou da água, que é muito interessante. A gente não vê esse tipo de ensinamento dentro da escola.
né? A gente não vê uma base que vem ensinar as pessoas a conhecerem o próprio corpo e a raciocinarem do que é mais interessante para o funcionamento do próprio corpo, a estudar minuciosamente e a ver, olha, esse tipo de produto me faz mal, ou aquele outro me faz mal. Por quê? Como a Julie disse, nós estamos inserida no meio que a gente já normalizou todas as coisas, e a gente não questiona, por quê? Porque a vida flui, né? Porque a gente tem que trabalhar, porque tem que levantar cedo, porque tem que pegar ônibus ou não. E a vida vai fluindo e a gente não pensa nisso. E aí a gente tem várias coisas por trás, que vem indústrias que ganham dinheiro e que realmente não querem tirar você da sombra, né, Julie? E que por aí vai. Mas uma coisa que eu acho muito interessante a gente falar sobre é exatamente sobre esse ciclo, né, feminino. Como que a gente pode conhecer mais o feminino que a gente né, essa mulher, trabalhar com isso para que isso ajude na prevenção de um tumor, para que isso ajude no nosso autoconhecimento, aliado com as coisas que a gente já tem que fazer justamente para essa prevenção, né? O que você me diz, assim, dessa ciclicidade, de como essas coisas que estão ao nosso redor nos afetam, como é que a gente pode ter mais autoconhecimento, né? Dentro da sua experiência clínica, o que você já viu que ajuda, que você falou, nossa, olha, eu também estava inserida nesse meio e agora eu tive esse clique, sabe? Porque eu acho que quanto mais você vai estudando, você fala, nossa, olha, eu também fazia isso e nunca tinha pensado sobre, né? Totalmente. Eu acho que a nossa primeira referência é uma autorreferência, né? A gente não consegue trazer muita coisa quando a gente não experienciou. A experiência nunca é idêntica, né? Mas tem essa coisa singular, mas que você tem segurança para passar, né? E para estar trabalhando e para estar conduzindo na terapia, por exemplo. Um pouquinho antes de eu abordar a ciclicidade, dois pontos, assim, essa questão um pouco mais técnica, realmente a gente nós não somos médicas, mas eu estou tentando trazer pesquisas que já foram realizadas, tá? Eu só não acho justo eu fazer referência aqui dos links que são científicos, acadêmicos, mas são bem contemporâneos até, porque não seria justo eu falar de um e não falar de outro. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão achar, né? Tem Google acadêmico, né? Muita referência. Então, assim, e aí tem esse suporte também dos médicos que me ajudam na integrativa. Mas retomando a questão também dos disruptores, para a gente entrar na ciclicidade, que tem tudo a ver, é que, assim, por exemplo, você vai usar lá um hidratantezinho para ficar bonitinha, para trabalhar seu feminino, vai usar um desodorante antitranspirante que promete que vai clarear sua axila, você vai fazer uma depilação, enfim, o que você está fazendo quando você faz isso, né? Você está impedindo o seu corpo de ter o seu processo de sudorese natural, né, na região da axila, que é muito próxima, né, à região dos seios, e assim, ela existe por um motivo, né, que é para ela poder colocar todo o lixinho, né, fora, né, toda a toxina, né, e também a depilação, né, porque você tem o pelo nas regiões que você tem, para ele poder auxiliar, né, a pegar essa sudorese, né, esse residual, né, e ele tá longe, justamente está longe da sua pele, né, vai ali pelo pelinho para poder sair dali, pingar e tudo, né, então ali também o que contém ali que faz com que você não transpire, né, contém vários metais tóxicos, o que a gente conhece mais é o próprio alumínio, né? Tem muita coisa à base de alumínio aí, você está usando o desodorante que tem e tudo mais. Esse negócio que clareia, eu não consigo acreditar, porque uma coisa que é tóxica e você não consegue, ela te impede de suar, como que ela pode clarear, né? Ela só pode piorar a situação ali, né, na região. E como você está você está depilado, né? Você não tem o pelo ali para te auxiliar, aquela sudorese, além dela estar contida, né, quando você consegue suar um pouquinho, fica muito grudado ali na região da pele. Então, você está acumulando toxina e a toxina que você não vai expelir, ela vai te trazer uma alteração, sim, contextual, que pode ser uma alteração celular, que foi o que a UR mencionou, né? E isso não acontece só com antitranspirante, você vai encontrar metais pesados, você vai encontrar toxicidade em vários tipos de produto, na maior parte dos produtos cosméticos, né, na cosmetologia, e essas indústrias estão todas de braços dados, né, porque a intenção,
tanto da indústria alimentícia, dos processados, né, da que envolve agricultura animal, como da indústria da cosmetologia, que está associada também da indústria farmacêutica, dos laboratórios, eles têm realmente isso já existem, a gente já tem referências também, tá? De tanto documentais, né, de documentário como outras que atestam que elas estão integradas para poder não deixar de existir, né? Para poder não falir, né? Para poder a coisa não acabar, né? Então, assim, é muito grave tudo isso e eu gostaria de aproveitar esse tema para falar sobre a ciclicidade, tá? Que assim, o que acontece? Quando uma mulher ela começa a olhar para o ciclo dela menstrual, tá? Que a gente fala nossa lua interna, né? E ela consegue trabalhar isso de acordo com a lunação, que é a lua externa, né? Que já está provado cientificamente que é magnética, que rege as marés, os plantios, que dá a tônica do que vai crescer, do que não vai crescer. Isso tem tudo a ver, porque a gente está falando de câncer, né? Crescer ou não crescer, e está falando também do que vai ser fértil ou não, né? Ou seja, tem tudo a ver com esse sistema, né? Isso é uma coisa muito feminina, né? Embora realmente o câncer de mama possa acometer um homem, né? A gente vai para esse contexto, já que é uma coisa que em números é inegável que né, a vulto incidência realmente é muito maior maior, no né? feminino, né? Isso, porque tem todas essas questões e tem a questão que eu quero abordar, que é a questão dos anticoncepcionais, né? Que faz parte um pouco dessa redezinha que a gente estava falando aí que não é do bem, né? Então, assim, quando você começa a trabalhar, vou falar de 2 elementos que talvez a gente possa trazer um vídeo no momento, né? Entender do seu ciclo e colocar isso no papel. Você pode trabalhar o que a gente chama de a mandala lunar, né? Que vai estar trazendo essa sua lunação interna. E junto com a externa, você vai estar fazendo esse paralelo. Quando você faz esse paralelo, você entende esse magnetismo externo, como ele influencia. Então, por exemplo, você pode estar numa alunação que geralmente te deixa mais introspectiva, mas no seu ciclo você pode estar num momento que é oposto a esse, que te deixa mais extrovertido, para fora, criativo, querendo produzir. E como você lida com isso no seu dia a dia tem tudo a ver, porque na outra live, né, a gente tinha falado sobre que os horários de trabalho no status quo, na sociedade, no sistema, os horários das coisas, né, a lógica, ela é toda voltada para o masculino, né, que a gente teve essa percepção, né. A gente conversou da outra vez. Por que eu abordei isso? Porque, assim, quando o homem acorda, ele já está com uma descarga muito grande de testosterona, não só do cortisol, que é um hormônio que a mulher tem e que ele também tem, mas ele é chamado de hormônio masculino porque ele tem uma quantidade muito maior no homem, e ele que rege todo ali aquele sistema hormonal, assim, preponderantemente. O que a testosterona faz? Ela tem essa relação com o cortisol, que é aquela coisa que vai te deixar desperto, só que a mulher não acorda com uma descarga grande de testosterona, não acorda, né? Então, você vai ter um outro time, um outro começo de dia, né? Então, essa coisa que a gente pega cedo no batente e faz milhões de coisas, ela já não casa. Hoje, o que isso tem a ver com câncer? Tá? Antes de entrar no tema do anticoncepcional da ciclicidade, isso tem a ver porque altas taxas de cortisol, quando liberadas por causa do estresse que isso causa, elas também podem gerar tumor maligno. Né? A gente já ouviu muito falar disso, né? Que é uma questão que está relacionada com o nosso psicoemocional e o sistema estressor. O nosso estresse. Sim. Estresse gera câncer, né? Estresse gera câncer. Cigarro gera câncer, estresse está disputando mortalidade, né? Com o tabagismo, né? Isso já está comprovado. Que o estresse ele disputa taxa de mortalidade com o tabagismo. Então, não assim, são só coisas palpáveis, né? Que não são só coisas palpáveis, tipo fumar, beber, ou outros tipos de coisas que você palpa que causam, né, esses tumores, mas coisas psíquicas também causam, né? Que você não palpa, mas causam muitas. Isso e tantas outras doenças, né? Perfeito.
Perfeito, porque a gente tem a ilusão que quando a gente fala de uma coisa não palpável, que ela naturalmente é mística, e não é, ela continua sendo orgânica, a gente libera vários neurotransmissores, né, vários tipos de hormônio que o nosso corpo já libera, que tiveram uma sobrecarga, elas podem gerar um câncer, né? Então, assim, quando eu estou na clínica, né, que é terapia transdisciplinar com base em filosofia clínica, e a gente vai abordar essa escuta e ouvidoria mesmo, acolhida como outras linhas de psi, de terapias e tudo, mas quando a gente vai pegar e trazer essa integratividade com alguns outros elementos, de acordo com quem está ali, a gente nota que, às vezes, aquela pessoa ela está realmente já somatizando, já está vivenciando uma sobrecarga que tem a ver com o que o sistema ali está impondo, e realmente eu não estou aqui propondo que a gente consegue sair, que a gente tenha uma lógica de vida, que a gente consegue escolher. Não, não é isso. Mas que a gente, quando começa a trabalhar, já ajuda. E aí já entra a questão da ciclicidade. Porque, olha, se você tiver um papel e uma caneta, né, e um tempo que você está tirando de que você está rolando feed demais nas redes sociais e você jogar para isso, porque vai ser uma coisa, né, produtiva, né, uma coisa de autocuidado, você já consegue mudar esses ritmos, mesmo que você continue no seu mesmo trabalho. Concorda? Porque você vai fazer as coisas diferentes, porque você vai se conhecer melhor. Daí vem, o que é isso, Julie? Então tá, o que é isso? Quando você faz esse paralelo, essa sua interseção entre a sua alunação interna e a externa, você começa a entender e ver de fora, de uma forma palpável, né? Que a gente estava falando do palpável, né? De precisar do palpável, tudo que está se passando por dentro, né? E nisso você diminui as taxas do que está excedendo ali, você consegue ter mais serenidade, você consegue gerar um olhar mais atento, e isso vai começar a desencadear outros interesses de melhoria para você, relacionados até com as questões relacionadas à alimentação, aos produtos que você está usando, porque uma coisa chama a outra, né? Tudo está junto, é um mindset só, uma mentalidade só. Você não consegue começar a fazer isso e depois não ter uma mudança contextual, um salto quântico. É muito difícil, então impacta muito positivamente. Aí já vou falar, vou deixar o comentar, já vou falar dos anticoncepcionais, que tem a ver com isso também. O que eu acho legal que isso que a Julie estava falando é porque, assim, eu nunca parei para pesquisar sobre essa ciclicidade e eu também, como mulher, nunca pensei nisso, nunca falei, nossa, deixa eu ver como isso interfere na minha vida e deixa eu ver como está o meu ciclo interno com o ciclo lunar, que tem muito a ver, né? E aí eu fui dar uma lida e eu achei interessantíssimo. E a gente não fala sobre isso, a gente não fala sobre o nosso ciclo menstrual, a gente não cria um mapa menstrual. E a gente é isso, né? A mulher tem esses hormônios e ela gira em função deles. A gente muda o nosso humor em função dos nossos hormônios, né, Julie? A gente tem épocas do mês mais criativas, com mais energia, por causa dos nossos hormônios. É total relacionado aquilo que a gente sente com os nossos hormônios, né? E essa falta de autoconhecimento ou de conversar abertamente sobre isso faz com que às vezes a gente sofra muito mais o que a gente não precisaria sofrer tanto, né? E aí, sofrendo muito mais, não sabendo trabalhar os hormônios, estando vivendo nessa sociedade que traz muitos metais pesados que a gente utiliza na maquiagem, que a gente utiliza nos produtos, que a gente come, que a gente ingere, tudo isso ajuda a gente ter uma incidência muito maior de tumor dentro do nosso corpo. O tumor, o câncer de mama é uma das incidências maiores na mulher. Não é outro tipo de tumor, é o de mama, porque é uma coisa feminina, uma coisa que está relacionada ali, né? E eu achei muito interessante que, assim, as fases do ciclo menstrual, elas estão total relacionadas com as fases da lua, né? E quando casa isso, deve ser maravilhoso, né? Porque você tá naquela fase da lua nova, que é aquela coisa que o seu ciclo vai começar, né? Que tá mais introspectivo, que você tá pensando mais, depois vem a lua crescente, e aí você tá desarmando os hormônios, né? Que tá saindo, que você tá colocando aquilo que você tava mais introspectivo na prática. Depois vem a lua nova, né? A lua nova não, a lua cheia, que é exatamente na onde culmina tudo, né? Quando você tá com os hormônios mais em cima. E aí eu achei muito interessante, Julie. E assim, eu só fui ler mais sobre isso
por causa de você. Por que você mencionou isso? Porque não é uma coisa que... legal. Mas é verdade, não é uma coisa que, assim, tá no meu dia a dia, e muito provavelmente não está no dia a dia da maior parte das mulheres. Porque a gente não para ler, a gente não para pensar sobre isso, a gente não para desenhar um mapa menstrual e para ver como as coisas da natureza, a lua, por exemplo, estão relacionadas. E a gente não para se observar nesses aspectos mais íntimos, né? Porque o meu mapa não é igual ao seu. Apesar da gente ter um ciclo que talvez seja igual em todas as mulheres, né? Ele é mais ou menos muito próximo, mas assim, não é igual um mapa, e não é igual como você reage àquilo, né? Por quê? Por causa do autoconhecimento, de como você vai se descobrindo, de como você vai desenhando. Então, assim, eu fiquei muito contente de, da live passada, ter surgido a oportunidade da gente falar sobre isso, porque eu pude conhecer um pouquinho mais, assim, bem superficialmente, mas me deu muita vontade de descobrir mais, e muito contente de você poder trazer isso e explicar muito mais para a gente sobre isso, porque você é uma estudiosa do assunto, né? Você já está há muito mais tempo vendo sobre essas questões. Então, eu estou muito feliz de você estar aqui falando sobre isso e de trazer essa ciclicidade e de trazer para a gente pensar, para a gente poder olhar para dentro, né? E pensar mesmo nessas questões, né? E pensar como a lua influencia e dar uma pesquisada mais sobre isso, porque não vai caber tudo numa live só, né? Então, eu estou muito contente, Julie, muito mesmo, porque é uma coisa que eu não pensava. E assim como eu não pensava, talvez muita gente também não tenha nem parado para se questionar sobre essas coisas, né? Então, muito feliz, e vamos continuar aí na sua linha de raciocínio, porque tá muito legal. Primeiro eu queria dizer que eu me sinto muito gratificada, né, quando eu sei que alguém, né, tá iniciando esse contato, né, por meu intermédio, né, me sinto gratificada de ter estudado, feito alguns cursos e tudo, imersões, e me gratifica muito, porque são as sementinhas que a gente deixa, né, assim como você com o seu canal, né, incrível. E assim, o que acontece? Já que eu vou falar dos contraceptivos, né, do anticoncepcional, eu vou abordar o que você falou aí, né, muito sabiamente, né, que essa questão hormonal cíclica, ela nos rege por inteiro, né? Então, o que a gente normalizou, a nossa cultura, o sistema, ele faz parecer que isso que a gente está falando é muito sutil, pode contribuir 0,0001% para o surgimento de uma doença, entendeu? Mas não é nada sutil, é exatamente como você falou, uma mulher, ela é totalmente regida por isso, tá? E eu vou explicar por que não é muito sutil. Primeiro lugar, que todas as nossas, 90% das nossas compulsões, tá? Elas derivam, sim, desses altos e baixos. E da gente não se conhecer, não conseguir lidar com isso. O que essas compulsões levam a gente? Levam muito a gente a um consumo que não é consumo consciente. Isso pode ter a ver com essa cosmetologia do mal, né? Levam muito a gente a uma péssima alimentação, né? Um péssimo autocuidado, porque a gente vai fazer tudo por impulso, de acordo com todo esse paradigma que a gente cresceu já habituado, a gente até uns paladar ele foi educado, né, de uma forma contraproducente, né, que bate de frente com as questões da boa saúde e tudo, né? Então, assim, não é uma coisa sutil, né? É algo que tanto quanto os outros elementos que a gente abordou, que tem a ver com a alimentação, a cosmetologia, você não se conhecer nesses aspectos contribui muito também para o surgimento desse tipo de coisa, tá? E qualquer outra psicossomática, autoimune, inflamatória, né, tóxica, vamos dizer assim, né? E o tóxico, você pode pensar nisso de uma forma geral, né? Fisiologicamente, e todos os outros tipos de toxicidade, né? Porque a gente está sempre liberando alguma coisa organicamente, né, no nosso interno, de acordo com todo tipo de toxicidade. Então, não é sutil. Então, assim, isso vai reger nossas compulsões, vai reger nossa má alimentação, reger nossa falta de tato ou vontade, ou ver o momento que a gente está mais propícia a poder repensar, a poder trabalhar essas coisas. E sobre o contraceptivo, o que acontece?
ele nos é prescrito, né? E de uma forma, isso eu achei muito esdrúxulo. Que assim, a pessoa chega no médico, né? Um médico que tem muito mais conhecimento em tese do que tudo que a gente está conversando aqui, ele estudou muito tempo, ele se debruçou sobre isso, ele está lá há anos. E aí prescrevem para essa pessoa um remédio. Ela tá bem, ela é normal, ela não precisa tomar remédio. Ela começa a tomar um remédio, porque aquilo é um remédio. E depois vem o Outubro Rosa e tudo mais, e ele recomenda que regularmente ela faça autoexame, o preventivo, né, entre aspas, Papa Nicolau, a ecografia da mama e a mamografia. Isso, para mim, não faz sentido, porque, tipo assim, tá falando assim, se examine regularmente, porque você estava normal, mas eu te dei um remédio você pode contrair um câncer em função dele. Então, assim, sabe? Tipo assim, você pegou uma pessoa normal e você colocou ela numa situação de uma doença iminente que ela tem que ficar pesquisando, vamos dizer assim, investigando, né? Isso para mim, assim, não faz sentido para ninguém, não é só para mim, né? Porque agora eu tô trazendo, tirando da sombra nessa live, várias pessoas já devem ter tirado, enfim, não importa, mas é uma coisa que eu tava, né, já batendo, né? E aí, o que isso tem a ver com a ciclicidade? Quando você faz a sua mandala lunar, né, sua pirâmide lunar, e você começa, depois a gente pode trazer isso, como eu falei, né, que não vai dar para aprofundar, e você começa a fazer esse paralelo, essa interseção e se entender, você não precisa usar esse tipo de medicamento, entendeu? Então, assim, você não vai estar suscetível a tantas compulsões. Quando você tiver, você não vai ter uma descarga, uma sobrecarga de cortisol pelo fato de você estar se censurando, porque você sabe que é pontual, que tem a ver com o ciclo, e você vai ser moderada naquilo que você está extravasando, tá? Você vai entrar num outro ritmo, pelo que você está entendendo, e esse outro ritmo vai impactar todo a sua prática cotidiana, seu mindset, com todas as coisas que a gente já conversou, automaticamente, não vai precisar ficar se debruçando sobre isso, né? Porque uma coisa puxa a outra. E a outra coisa, você vai poder dispensar esse tipo de medicação, né? Então, você realmente vai fazer um exame porque você está investigando, porque você está no mundo. Não porque você está acreditando que aquilo é uma ação preventiva. Aquilo é uma ação preventiva do avanço de algo que você poderia ter prevenido, né? Então, eu acho que agora eu consegui arrematar, assim. Então, ver ciclicidade, você estudar ciclicidade e você não se expor a um anticoncepcional, né? E realmente já está comprovado também, já é científico. Eu acho isso muito bacana que você está trazendo, porque o anticoncepcional, tem muita gente que acha que é, na verdade, para controle de natalidade. E não é, né? Ele surgiu justamente para a mulher ter liberdade sexual. Por quê? Porque a mulher se engravidar, o homem, a mulher que vai carregar 9 meses, a mulher que vai ter que dar de mamar por muito tempo, a vida da mulher muda muito, né? E ele surge numa época que a mulher está buscando mais liberdade sexual e ele vem justamente para poder dar isso, porque você vai criar um produto sintético para poder mexer nos hormônios da mulher, né? Para que ela não engravide, para que ela tenha uma liberdade. Já aí começa a ser mulher complicado, né? Porque quando a gente engravida, o treco é mais fundo justamente para a gente, né? Não é para o homem. Exatamente. Então, a gente ter um autoconhecimento e estudar sobre essas coisas, né? Agora a Julie trazendo essa parte da ciclicidade, da gente entender realmente o ciclo, de você conseguir. Não é fácil, viu, gente? Não, todo mundo que já passou por uma TPM sabe que é muito difícil, às vezes, você ter essa vontade de ter o autoconhecimento e de ter o autocontrole e de buscar ir nesse sentido mais natural. Mas é uma coisa que é muito positiva, porque você conhecendo o seu ciclo, agora, como a Julie trouxe, né? O ciclo lunar, o mapa lunar, para poder se conhecer mais, para poder relacionar com o seu mapa menstrual, com o seu ciclo menstrual. Você se conhecendo mais, você vai poder ter uma liberdade sexual sem ter que tomar, né, um hormônio sintético, que vai mexer muito com os seus hormônios, que além de poder ter muito mais incidência de tumor, ele traz alguns outros malefícios, né? Traz os benefícios e também traz os malefícios. Como aqui a gente está falando de ter uma vida mais natural, né? Se conhecer mais. Não é fácil, gente. Não, quando a gente mexe na feridinha do se conhecer e se controlar,
não é da noite para o dia que a gente consegue, é um processo, né, Julie? Então, assim, é muito mais prático a gente pegar um anticoncepcional e tomar, e foda-se, entendeu? Não vou pensar, nossa, eu falando palavrão no meio da live, gente. Tudo bem, já popularizou, de novo, não é mais e palavrão. falei de novo. E você não pensar sobre isso. Eu concordo que é muito mais tranquilo, você tem o controle muito melhor, você não tem que lidar com muitas coisas, né? Como, por exemplo, ovário policístico, que às vezes pode ter, daí você tem que tratar com hormônio, tem que ir fazer pesquisa no endócrino, ver se você tem que fazer outro tipo. É mais difícil a gente lidar com o natural, a gente lidar com o feminino natural. Não é fácil ser mulher, é por isso que mulher é mulher, né, gente? Por isso que mulher é muito mais forte que homem, porque não é fácil ser mulher, né? Homem não é, Julie. Se a gente for parar para pensar nisso e entrar nessa discussão, gente, é por isso que a mulher é tão poderosa, é por isso que a gente pode muita coisa, porque não é fácil você ser mulher e você querer se conhecer, e você querer conhecer o seu ciclo, e você querer conhecer como é você como ser humano num mundo que é natural, e como é que você como ser humano se relaciona com esse mundo mais natural, como é que você é um ser, né? Como é que você se permite ser mais natural, para que você evite muitas outras coisas, né? Para que você saiba que vários produtos podem aí causar uma ruptura no seu sistema endócrino, no seu sistema hormonal e você ter muito mais coisa. Então, muito legal isso que você trouxe, Julie, muito legal esse seu raciocínio a respeito das pílulas em relação aos ciclos, em relação ao feminino, em relação à prevenção, né, de um tumor de mama. E muito legal, eu tô aqui assim, gente, a gente passaria horas falando sobre isso e viriam outras coisas juntos, né? E aí já foram 40 minutos de bate-papo. De novo. De novo. E aí já foi. Mas, enfim, Mas, gente, eu acho que só para arrematar, inserção de hábito não é fácil para ninguém, né? A mulher tem mais demandas mesmo, né? Como você falou, não é porque a gente tem realmente uma outra resistência, né? Um outro level ali de resistência. E só que assim, a gente tem que falar tudo rápido na live, mesmo se a gente demorou. Então é por isso que a gente não tem como abordar a inserção de hábito, mostrar como quando eu conduzo uma terapia, por exemplo, isso é um processo, né? A pessoa não vai chegar fazendo isso tudo da noite para o dia, né? Tem todo um processo. Então, assim, gente, não se cobrem, né? Eu acho que o mais importante disso tudo é assim, tudo que vocês forem considerado que a gente falou, né? E começar a querer aplicar e estudar, vocês curtirem o caminho, curtirem a caminhada, né? Nunca, nunca, nunca se cobrar realmente de ter um objetivo final, né? Vocês conseguirem degustar a caminhada, ter o prazer na caminhada, porque aí os benefícios, eles são a pura consequência. Aí fica um pouco mais leve a inserção dos hábitos. Esse recado que eu deixo. E também o meu contato, né? Se alguém tiver interesse na terapia transdisciplinar com base em filosofia clínica, 41 995006447. 41 995006447. Dá para a gente estar juntinho online. Com certeza. Então, gente, passa muito rápido o bate-papo com a Julie, já estamos aí em 43 minutos, então a gente vai finalizar essa live. Eu queria agradecer muito novamente você, Julie, não só por estar aqui no Falaur e trazer assuntos muito legais para a gente poder papear, para a gente poder pensar mais, como também por trazer coisas que eu não tinha parado para pensar. Então, assim, eu acho muito bacana, porque é uma coisa que eu quero começar a ler mais um pouquinho, igual você falou, curtir o processo, curtir o autoconhecimento, não se martelar, não se cobrar tanto, se permitir, né? E quando a gente começa a viver mais leve, tudo interfere para que a gente vá distanciando cada vez mais os sintomas de doença, as doenças em si, para que a gente vá tendo um corpo muito mais saudável nesse sentido, porque a gente
tem o poder de transformar todo o nosso físico com a cabeça, né? E isso está muito relacionado ao que a gente já conversou, que o psico pode trazer doenças que a gente não quer, seja ela um tumor, seja ela qualquer outro tipo de doença. Então, assim, agradeço você, Julie, por mais esse papo. Obrigada por trazer coisas que eu não pensava e que agora eu quero começar a pensar. E aí o canal está aberto para você, para que a gente possa conversar mais vezes e de diferentes assuntos também. E para quem quer seguir a Julie, ela também tem um canal no YouTube que chama Múltiplo Essencial. Ela atende online e atende presencial. Você está atendendo presencial também, Julie? Já voltou ou ainda não? Está só online? Aqui em Curitiba tem presencial também, né? Mas com todas as recomendações, né, da OMS sobre pandemia e tudo direitinho. Ai, que legal. E, gente, assim, eu sempre recomendo, terapia é bom para todo mundo. Terapia não é para quem está doente, não é para quem tem problema mental, não é, é para todo mundo, porque é um processo que você vai descobrindo quando você encontra um terapeuta que você se sente à vontade, você vai se redescobrindo, vai conhecendo coisas que não conhecia, pode desabafar, né? Uma pessoa que não é ali íntima da sua vida e que você pode conversar, né, Julie? Que vai às vezes ter uma visão sua que você não tinha, ter uma visão daquele ambiente que você vive que você não tem, porque você está inserido no meio. Então, pense com carinho na terapia, pense que a terapia é uma coisa que vem agregar a gente, agregar o nosso autoconhecimento, né? E vamos desmistificar que é só para quem tem problemas, né? E não é para o ser humano, é para o ser humano em si. Exatamente, muito bem falado. Eu te agradeço infinitamente. Eu gosto muito de conversar contigo, né, com esse seu público. Acho que flui muito bem. E, pessoal, maratonem os vídeos da UR. Eu sempre estou acompanhando, eu gosto muito, agrega muito. E muito obrigada mesmo pela acolhida. Qualquer hora você vai lá no Ai, Múltiplo e a gente vai continuando essa troca. Um beijo. vamos. Beijo, Julie. Boa noite, gente. Até a próxima live ou até o próximo vídeo que eu estou devendo, né? Porque eu fiz a última live e não gravei o último vídeo. Mas tudo bem, a gente se vê no próximo. E se tiver qualquer dúvida do que a Julie falou, do que a gente conversou, você pode deixar nos comentários que a gente conversa diretamente com você que está aí. Então, boa noite, gente, e até a próxima.